Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu usei isso aqui para fazer a contagem do meu estoque de forma automatizada. Eu tenho vários itens aqui na minha caixinha que eu sempre uso nas máquinas, né? Então, por exemplo, esse item aqui, às vezes pode até parecer fácil de contar um por um, talvez seja até mais fácil do que desenvolver alguma coisa para contar, mas quando a gente está falando de itens tão pequenos como essas arruelas aqui, ou até mesmo essas, é um item tão barato que a gente compra com uma quantidade grande e acaba não compensando a gente contar um por um. Então eu pensei em desenvolver algum sistema para a gente poder contar isso aqui de forma automática. Para sempre que eu comprar mais itens desse aqui, eu conseguir atualizar isso de forma rápida. E também se eu usar isso aqui nas minhas máquinas, eu consigo atualizar. Então eu tenho uma previsão de estoque do que eu estou gastando e se eu vou ter os itens suficientes. Caso eu não tenha, eu já posso ir lá e fazer a compra. Mas se eu tiver sobrando, eu já não preciso fazer a compra daquele material. Então eu vou tentar explicar para vocês qual a lógica que eu pensei para esse sistema. Supondo que eu tenha um pacote desse item aqui, essa margarida, né, esse manípulo tipo margarida M8. E eu quero saber quantas unidades eu tenho. Então eu vou usar uma balança para isso. E vou usar um pote vazio aqui, um recipiente qualquer. Vou colocar ele na balança e vou realizar a tara. Agora eu preciso pesar quanto tem cada unidade dessa aqui. Então, uma unidade ela pesa 36 gramas. Vou anotar isso aqui. Um item pesa 36 gramas. Certo. Agora eu vou colocar todos os itens que eu tenho aqui em cima. Então, quantos itens eu tenho em 364 gramas? Agora eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Então, 364 vezes 1 é igual a 36 vezes x. A gente isolando x, a gente vai ter que x é igual a 364 dividido por 36. Isso aqui vai ser mais ou menos 10,1, que significa que eu tenho 10 itens. Agora a gente tira a prova real para ver se isso aqui está certo. Vamos contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, eu acho que deu para entender qual que é a lógica matemática que a gente vai usar nesse sistema. Certo, agora a gente já sabe que com uma balancinha dessa aqui, a gente consegue pesar e descobrir quantos itens tem. Mas qual que é a lógica que a gente vai usar para descobrir de qual item a gente está falando? Se é um parafuso, se é uma porca, se é uma mola. Elas têm pesos diferentes, pode ser que alguns às vezes vão ter pesos iguais por coincidência, mas o programa precisa saber, precisa identificar de que item a gente está falando. E eu pensei nisso aqui para a gente fazer a diferenciação. Essas tags aqui de portão, elas têm um sisteminha aqui dentro, um chipzinho aqui dentro, que cada uma delas é diferente. Isso se chama RFID. Se cada um desses aqui tiver uma tag e o nosso sistema conseguir ler, ele vai conseguir saber de qual item a gente está falando e vai conseguir saber depois, com o peso, quantos itens tem dentro de cada caixa. E essa aqui é a plaquinha que consegue fazer a leitura daquelas tags. Vocês verem o código aqui. RFID. Essa plaquinha aqui ligada num Arduino, num ESP32, consegue ler o código que tem naquela tag ali. Eu vou usar esse tipo de tag, que é um adesivo, uma tagzinha NFC do tipo adesivo. O que vai fazer a leitura do peso do nosso sistema é uma célula de carga muito parecida com aquela que tem ali dentro das balanças. Então, resumindo o sistema, ficaria mais ou menos assim. A gente vai ter duas leituras. A primeira do RFID, a segunda de peso
a gente precisa de uma placa para fazer o controle e a leitura desses sistemas, organizar esses dados para mim. Para isso, a gente vai usar uma ESP32. O peso vai alimentar a ESP32, o RFID também vai alimentar a ESP32. Ela vai tratar esses dados e vai jogar para a gente no computador. E com isso a gente consegue fazer toda a contagem de peças que a gente precisa. O RFID consegue se comunicar diretamente com o ESP32, mas a célula de carga ela precisa de um outro módulo aqui no meio. A gente precisa interromper essa passagem aqui, primeiro passar por uma outra plaquinha que se chama HX711. Ela que faz o tratamento da leitura da célula de carga e joga para o ESP32. Para aí sim o ESP32 conseguir passar a informação de peso para o nosso computador. Então todo esse sistema, de forma resumida, vai se tornar mais ou menos isso aqui. Claro que está uma gambiarra toda, ainda está em fase de testes, mas olha só. A gente tem aqui dentro a célula de carga. Vocês podem ver que ela é até 10 quilos. E é muito importante que ela tenha esses dois calços ali, um em cima do outro. Ela vai se conectar nessa plaquinha verdinha, que é a HX711. Vocês conseguem ver ali o código. E aí depois a placa vai se comunicar com o ESP32, que é a nossa placa-mãe do sistema, né? Aqui eu tenho um buzzer também, que vai fazer um apito em alguns cenários ali que vocês vão ver depois. E aqui em cima seria aonde a gente vai colocar o peso, é onde vai ser a nossa balança. É importante que isso aqui não esteja encostando em nada além da célula de carga, ali no local indicado. E aqui a gente tem o nosso leitor de RFID. Então, só para vocês entenderem, quando a gente colocar a nossa caixinha, a tag vai ficar bem próxima aqui do leitor. Acho que aqui vocês conseguem ver bem. Quando a gente colocar a caixinha aqui em cima, a tag vai ficar próximo aqui do leitor. Essa distância aqui, mais ou menos 1 centímetro, já é suficiente para realizar a leitura. A célula de carga desse tipo de balança aqui é do tipo I. Vou desenhar aqui para vocês. Colocando numa visão exagerada, esse é o desenho mais ou menos da célula de carga. Então, a gente vai ter um lado que a gente vai colocar o peso e o outro lado deve ser uma base muito sólida. Uma coisa que é muito importante é a gente colocar um calço aqui em cima. Tanto em cima quanto embaixo, tá, pessoal? Porque essa célula de carga, ela vai precisar flexionar aqui no meio. Então, a gente precisa garantir que não tenha nada encostando em nenhum ponto dela. Esse espaço aqui é muito importante, para ela poder flexionar com liberdade e aí fazer uma leitura correta do peso. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho um calço e aqui em cima eu tenho outro calço. E eles encostam aqui, ó, só na parte determinada ali da célula de carga. Inclusive, quando você compra ela, geralmente vem um manualzinho explicando sobre isso, né? Então, eu escolhi esse lugar aqui para colocar a tag, porque ele não vai bater em nada. Se eu colocasse embaixo ou na parte de trás, ele poderia bater aqui, né, ficar raspando aqui quando eu estou tirando a caixinha. Então, aqui do lado, ele não vai bater em nada e não vai ficar estragando a tag ali do lado, né? E para
para gerar o código Python desse sistema, eu usei uma ferramenta de chat dessas de IA, que é o DeepSeek. Ele é muito bacana, ele é bem melhor que o ChatGPT, porque ele é totalmente grátis e ele não tem frescura para gerar o código. Então, ele consegue gerar códigos bem longos, assim, ele não se perde, né? Eu achei bem melhor do que o ChatGPT para fazer esse tipo de código que geralmente é bem mais extenso. Eu não entendo nada de programação, então provavelmente teria muita melhoria para fazer no código, mas ele já funciona muito bem e eu fiquei bem satisfeito com o que o chat gerou para mim. E o que vocês estão vendo agora foi a primeira versão do sistema. Tinha essa caixinha preta que eu fiz com impressão 3D, que vocês podem ver ali agora que eu estou fazendo os primeiros testes. Mas eu não estava achando muito bacana não, não estava bom, as leituras não estavam dando certo. Tinha muita oscilação no peso, então eu acabei por fazer um outro sistema, que vocês já viram no começo do vídeo, vamos ver o que ficou até o final. Usando umas chapas de alumínio, que acabou ficando muito mais rígido e a balança teve mais precisão para poder trabalhar dessa forma. E outra coisa também, aproveitei que já estava mexendo na parte física, fui lá e refiz praticamente todo o código para melhorar um pouco a interface. Vocês viram nesse testezinho breve agora há pouco que a interface não estava muito bacana, estava com aquela cara de programa basicão, assim, bem simples. E tentei dar uma melhorada na interface, um pouquinho no uso também para os usuários, né, ficar um pouco mais fácil. Aí eu já estou mostrando para vocês a impressão das novas peças que eu fiz, tentando fazer um sistema um pouco mais simples assim do ponto de vista estético, mas que fosse mais rígido e também que eu pudesse ter um acesso mais fácil ali à placa para ver se tinha algum contato com problema, alguma coisa nesse sentido. Então eu já peguei as peças, colei com Super Bonder mesmo e montei ali, como vocês estão vendo no vídeo, essa ficou a estrutura final. Claro que depois no futuro pode ser que eu faça uma caixinha mais enfeitada para dar um destaque melhor no sistema. Olha só, pessoal, então eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer o cadastro, vou incluir isso aqui no sistema e vou fazer a contagem dessas arruelas aqui. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu vou separar aqui uma unidade de arruelas que eu conheço. Ok, separado aqui. Já abriu o sistema. Então agora o que a gente vai fazer? Essa aqui é a minha caixa com as arruelas. Então eu vou deixar ela vazia. Vou pegar essa caixa vazia e eu preciso colocar ali na balança para pegar o peso desse conjunto aqui vazio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Vou clicar aqui em ler RFID e peso. Beleza, ele apareceu aqui para mim novo produto. Ele conseguiu ler a tag, aparece aqui em cima para mim o código e qual que é o peso atual. Então eu vou clicar aqui em registrar caixa vazia. Ele vai abrir essa outra tela para mim e eu vou colocar aqui que é uma arruela. E aí eu posso apertar a setinha para baixo e escolher alguma das opções. Essas opções elas estão naquela planilha que eu já montei antes, né? Que eu já cadastrei os produtos. Mas se não tivesse lá, eu poderia digitar aqui o nome e fazer um cadastro do zero. Então é essa arruela lisa M8 que eu estou cadastrando. Ele já disse que encontrou o produto lá na planilha, né? E eu posso clicar aqui em confirmar cadastro. Beleza. Ele já registrou na minha planilha essa caixa aqui com esse peso vazia, certo? Agora a gente precisa dizer para o sistema quanto que pesa cada arruela dessa daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas 20 arruelas que eu já contei antes e vou clicar aqui em calcular unitário. E eu preciso dizer para ele quantas arruelas eu coloquei ali. Então aqui foram 20 arruelas. Digito 20, dou OK. Ele vai fazer a conta para a gente agora quanto que pesa cada arruela dessa. Então ele vai descontar a tara, que foi a caixa vazia, e vai dividir o número do peso
pela quantidade de arruelas. E assim ele consegue saber quanto pesa cada uma. Vou dar um OK aqui para confirmar. Agora a gente pode fazer um teste, ver se está funcionando, que é isso aqui. Eu vou ler o peso e o RFID. Ele mantém a quantidade aqui como 20. Agora, se eu colocar uma arruela a mais e clicar aqui para ler, ele já atualiza para a gente para 21. Então é assim que o sistema funciona. Eu vou clicar aqui em leitura contínua, que ele fica repetindo a leitura, fica lendo a todo momento, o peso e a tag. Então ele sabe que aqui está a arruela lisa e a quantidade é 21. Se eu colocar uma a mais, a gente espera ele atualizar e já sobe para 22. Então agora eu consigo pegar esse conjunto todo de arruelas aqui, colocar em cima da minha balança e ele já vai conseguir calcular para mim quantas arruelas tem aqui ao todo. Agora é muito fácil, eu vou mostrar para vocês dois produtos que eu já cadastrei, que são esses dois. Eu tenho aqui um Allen cabeça chata, já está com a minha tagzinha aqui do lado, e eu tenho aqui um Allen cabeça cilíndrica que também está com a tag. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um só para vocês verem o que vai acontecer. Eu coloco aqui em cima, ele vai atualizar o peso para mim, já atualiza a quantidade que tem, me fala qual que é o parafuso. Aí agora eu vou colocar mais um só para a gente fazer o teste. Ele já atualiza a quantidade lá para a gente também. Esse outro parafuso é só eu colocar aqui em cima. Ele também já está atualizando a quantidade. E cada vez que dá esse apito, significa que ele deu a leitura e já atualizou automaticamente lá na planilha Excel. Se a gente clicar agora aqui em abrir Excel, ele já vai abrir a planilha para mim. E eu consigo ver aqui, por exemplo, o parafuso Allen cabeça chata, o estoque aqui já está atualizado, com a quantidade que a gente já pesou. A arruela lisa M8 está aqui também, já está com o estoque atualizado, o peso da caixa vazia, peso unitário de cada peça, o número do RFID. Então é assim que vai funcionar o nosso sistema. Então agora a gente vai fazer isso para todas as caixas que a gente tem. Esse aqui é um item bacana da gente ver. Ele é uma pecinha de plástico, então isso eu quero ver se ele vai conseguir contar direito. Pode ser que ele se perca um pouco, porque o item é muito leve. Agora é importante eu colocar uma amostra bem grande ali, grande o suficiente, né, que seja 25 itens. Então eu vou perder um pouquinho de tempo contando esses 25 itens para garantir que ele consiga pegar com precisão o peso unitário de cada peça. Então eu vou fazer isso, vou tentar contar quantas unidades tem aqui. Olha só, ele me disse ali no sistema que cada pecinha tem menos de 1 grama, 0,94 gramas. Vou aproximar aqui um pouquinho mais. Vamos ver se ele vai conseguir ler. Ele está me dando aqui agora a quantidade de 25. Eu vou fazer a leitura de novo só para conferir se deu certo o cadastro. Beleza, quantidade de 25. Vou colocar uma pecinha a mais, vamos ver se ele vai conseguir identificar. 26. Putz, muito bom. Mais uma. Opa. 27. Opa. Não deu. 27. Então tá. Agora eu vou colocar 3. Vamos ver se ele vai conseguir identificar. Boa.
Ficou perfeito. Deu, cara, tava com uma precisão muito além do que eu imaginava para isso aqui. Eu imaginava que a gente ia conseguir contar parafusos grandes assim, né? Isso aqui sim. Agora, uma pecinha com menos de 1 grama é incrível que o sistema consegue contar com tanta precisão. Colocar todas elas. Contou 93. Vou ver de novo. Contou 93 unidades desse item. Então, pessoal, agora que já está tudo cadastrado, eu não preciso mais ficar perdendo tempo. Toda vez que chegar um item para eu adicionar no estoque ou que eu precisar usar esses itens, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ativo a leitura contínua. Aí eu posso colocar esse item aqui em cima, se eu quiser. Tirar um tanto disso aqui, se eu quiser usar na minha máquina, por exemplo. E o sistema já está atualizando automaticamente. Ou digamos que esse item aqui tenha zerado o estoque. Ele está zerado o estoque, ele vai aparecer como quantidade 0 lá no sistema. Eu posso chegar aqui com o item que eu comprei mais, colocar aqui, colocar em cima da balança e ele já vai atualizar aquela mola para mim no sistema. O sistema também tem uma aba para eu conseguir ler produtos que não tem assim uma caixinha definida. Por exemplo, eu tenho esses manípulos aqui tipo bola que estão nessa caixinha de papelão. E eu posso também fazer a leitura e também inserir dentro da planilha Excel. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem essa aba de contagem básica, que vai abrir essa outra tela e funciona mais ou menos assim. Eu vou digitar aqui o nome do produto, ou não, às vezes eu nem preciso digitar se eu nem quiser inserir na planilha, né? Mas se eu digitar, ele já vai atualizar para mim na planilha. Então eu posso digitar ali bola. Ele já me mostrou a opção que tem. No caso, só tem uma opção registrada. Puxador bola fêmea, tal, M12. É esse mesmo. Então, a gente vai fazer o peso dele agora. Eu preciso definir a tara dessa caixinha para descontar o peso dela. Então, eu vou tirar os produtos aqui de dentro, colocar a caixinha vazia aqui em cima e vou clicar aqui em definir tara. Ele já pesou aqui 30 gramas mais ou menos, que é da caixinha. Eu vou colocar aqui com a amostra. Eu vou colocar 2 unidades, olha, ele está me pedindo. Coloque uma quantidade conhecida de itens na caixa para calcular o peso unitário. Então, eu vou colocar aqui 2 unidades aqui em cima, esperar só estabilizar a balança e clicar em OK para pesar. Aí ele pesou 80 gramas e me pergunta, quantos itens você colocou na caixa para essa amostra? Eu vou dizer 2 itens, né? Foram 2 bolinhas ali que eu coloquei. Dá o OK. Então, ele já calculou para mim o peso unitário, descontou o peso da caixa vazia e beleza. Agora, o que eu posso fazer é colocar todos esses itens aqui dentro de novo, esperar a balança estabilizar e clico aqui em definir peso total. Dou OK. Ele já vai fazer o peso de todo o conjunto. Apareceu ali 340 gramas e eu clico em calcular quantidade total. Ele já me mostra quantidade total calculada, 8 itens. Eu vou dar um OK. Isso aqui, esses 8 itens, eu já posso salvar na planilha. Ele vai me aparecer uma mensagem de confirmação e aparece aqui a contagem aqui embaixo, que a gente fez a contagem do puxador bola fêmea e são 8 itens. Isso já está salvo lá na planilha. Então, bem bacana. Aqui eu tenho a desvantagem que eu não vou ter a tag RFID. Então, toda vez que eu quiser pesar esse item, eu vou ter que fazer esse processo que eu mostrei para vocês de novo. Então agora eu vou mostrar para vocês como que é o nosso sistema aqui olhando a tela do computador. A gente vai ter todos esses documentos aqui disponíveis para você implementar o sistema, então se você quiser baixar o link vai estar na descrição. A gente precisa dessa planilha aqui, que ela tem esse formato. Ela tem essa sequência
E é aqui que o programa ele vai salvar as informações. Então ele vai salvar tudo nessa planilha aqui e quando você abrir ele de novo, ele vai ler o que está aqui dentro. Então fica salvo o código RFID, o peso unitário de cada peça, por exemplo, aquela arruela lisa que a gente fez a leitura lá na prática, né? Ela vai estar aqui, quantidade de estoque, o peso da caixa vazia, então fica tudo registrado aqui. Quando você for atualizar esses itens de novo, ele vai puxar dessa planilha, certo? Essa organização aqui é muito importante para o sistema funcionar. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que é a cara do programa aqui dentro, né? Olhando na tela, acho que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. A gente tem aqui a aba de operações rápidas, que é onde você mais vai usar. No caso, os comandos que eu estava executando lá na prática, lá na minha bancada, eram esses aqui, né? Ler o RFID e peso, tem a tara, calcular unitário, registrar a caixa vazia, enfim. Leitura contínua, se eu quiser simplesmente deixar ela lendo para eu ir atualizando de forma rápida os itens, né? Quando já tiver cadastrado. Tem aqui aquela contagem básica para quando eu não tiver a tag RFID, se eu quiser contar algum item aleatório ali que eu tenha no meu estoque. Aba de cadastro completo, então se eu for registrar um produto do zero, também dá. Tem aqui monitoramento, que ele me mostra, né, tudo que estiver acontecendo ali no sistema, os itens que eu cadastrar, o peso e tudo. Ele aparece aqui, eu consigo salvar esses logs para se eu precisar, sei lá, decidir alguma coisa lá no chat GPT para ver o que eu faço, né, se estiver dando algum problema. Tem a aba aqui também de tutorial, então qual que é o fluxo principal aqui, como que conecta, tem a explicação bem detalhada de como que funciona isso daqui, né, os exemplos, qual que é o passo a passo aqui do cadastro, a contagem, como que ela funciona, tem dicas também. Então é isso aí, bem bacana. Tem alguns atalhos de teclado que também está funcionando aqui, se eu quiser utilizar ali para facilitar. Então o programinha é bem intuitivo. A gente tem também, para quem for comprar esse sistema, a gente tem um documento aqui para implementar. Então você vai ter aqui todas as bibliotecas que você precisa, quais são as conexões que você tem que fazer no ESP32. Vai estar tudo aqui nesse manualzinho, o passo a passo ali para vocês estarem instalando e fazer funcionar isso daqui na oficina de vocês também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu coloquei o projeto ali para download com um valor, um valorzinho simbólico que pode ajudar bastante o nosso canal. Se vocês quiserem estar comprando para ajudar a gente a desenvolver mais vídeos como esse, a gente fica muito agradecido. Obrigado e até o próximo vídeo.